Ah. Boa noite, queridos irmãos. É com imensa alegria que mais uma vez nos reunimos aqui em nome de Jesus. Trabalho esse engrandecedor a todos nós do Centro Espírita Amor e Caridade. Com a permissão de todos vocês que abrem seus lares para adentrarmos numa noite de segunda, tentando levar um pouquinho de conhecimento e de estudo da doutrina, né, do Evangelho de Jesus. É sempre muito bom poder estar com cada um de vocês. Agradecendo a casa que nos abre as portas, mais uma vez, para trabalharmos para Jesus. E também o nosso irmão querido, palestrante dessa noite, o Carlos, né? Carlos Izepon, um amigo maravilhoso da jornada, né? Da casa também, ao qual é muito grandioso toda vez que a gente escuta, né? Suas palestras. E então a gente queria te dar as boas-vindas, Carlos. Um abraço fraterno, mesmo que virtual aí, mas você sabe que as vibrações de qualquer jeito estão chegando, né? Todos que estão nos lares e a você também, então sinta-se abraçado e com a sala cheia de pessoas te observando neste momento, tá? Isso que é maravilhoso da internet, né? Parece que não, mas várias salas se abrem aí pelo Brasil, que aqui a gente não consegue nem ver. Então, para iniciarmos o trabalho dessa noite, vamos nos dirigir a Jesus, elevando o nosso pensamento, agradecendo por essa oportunidade, e que Jesus nos permita que os bons amigos espirituais nos rodeiam, sempre nos auxiliando, quando algum sofrimento nos vem à tona, e sustenta também a nossa fé quando vacilamos, ó Pai. Fazer assim, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança, a caridade, e que sejam para nós um apoio e uma esperança da prova da misericórdia divina. Fazer, enfim, que encontremos juntos, do plano maior, as forças que nos faltam na aprovação da vida, e a fé que nos salva, o amor que nos consola. Sejamos dignos, ó Pai, do teu entendimento maior para a nossa jornada, e que assim possamos caminhar hoje e sempre, entendendo tudo aquilo que o Senhor tem nos dito na caminhada, seja pelas pessoas que passam em nossas vidas, de alguma maneira, ou até mesmo os infortúnios que nos ocorrem materialmente falando. Sendo assim, Jesus, obrigado por tanto ensinamento e por tudo que nos dá. Que todos tenham uma noite abençoada, abraçando assim nosso irmão Carlos, que agora vai falar um pouquinho conosco. Que a espiritualidade amiga te intua, amigo Carlos, te abrace e traga tudo que o pessoal possa estar necessitando neste momento através da sua palestra. Obrigado, Jesus, que assim seja. Com você, meu amigo, passando o bastão aí, logo a gente se vê no final, tá bom? Ok, Daniel, obrigado. Uma boa noite, amigos, a todos aqueles que nos ouvem nesse instante, aos amigos da nossa casa, Espíritas, Amor e Caridade, e a todos aqueles que nos acompanham de alguma forma através dos canais das redes sociais, que a gente possa hoje transmitir um pouquinho dos ensinamentos da doutrina espírita, para que possa melhorar um pouquinho a nossa vida, para que a gente possa colocar em prática e ela possa se tornar um pouquinho mais amena, um pouquinho mais feliz,
que a gente possa conseguir entender e aprender como tornar a nossa vida um pouquinho melhor. E para isso, hoje, a gente vai falar sobre a importância do agradecimento, né? Como o Daniel começou muito bem na sua abertura, na sua oração, a necessidade que nós, seres humanos, temos de agradecer tudo aquilo que Deus nos proporciona. Nós temos sempre dois caminhos, né? O de agradecer aquilo que nos acontece, de agradecer aquilo que está à nossa volta, ou reclamar, né? E nós, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos conhecimentos, fazemos a opção por um ou pelo outro, né? Bom, qual é a importância da gente agradecer, né? O que nos acontece, o que nos rodeia e o que Deus nos proporciona? Bom, segundo o psicólogo americano, né, Abraham Maslow, né, ele confirmou através de estudos que a habilidade de sentir e expressar gratidão são aspectos vitais para a saúde emocional do ser humano, né? Que as pessoas gratas tendem a ser mais felizes, valorizando mais o que elas possuem e não ficam ansiosas ou tristes por aquilo que elas não têm. Ser gratos às pessoas à sua volta proporciona relacionamentos mais felizes e duradouros, amizades, relacionamentos, trabalho e tudo mais que nos cercam. Então, o agradecimento ou a gratidão, ele segundo o filósofo grego Cícero, gratidão não é apenas a mais rica das virtudes, mas sim a mãe de todas as outras. Isso vai de encontro ao que nós aprendemos na doutrina espírita, não é? Que gratidão é um sentimento, é uma conexão que nos liga a Deus. É onde nós nos fazemos sentir e sentimos a presença do Pai Celestial em nós. É quando nós estabelecemos a conexão com tudo aquilo que Ele nos proporciona. E gratidão não é só sobre agradecer o que nós temos, mas também é sobre apreciar os bons momentos, sobre entender a importância das pequenas coisas, dos pequenos gestos. Ser grato e praticar a gratidão é viver em paz com a espiritualidade. É saber que a sua intenção perante os dias deve ser sempre de agradecer. E para a gente ter gratidão, é necessário cultivar o bem, né? E a gente cultiva isso de várias formas, né? Sendo gentil com as outras pessoas, sendo gentil com a gente mesmo, cuidando da nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, cuidando dos outros, cultivando relacionamentos, amizades, amores, prestando atenção aos pequenos gestos, recebendo e nos doando, principalmente, para aqueles que mais necessitam. A gratidão, então, gente, nos ajuda física e mentalmente, torna o nosso corpo mais saudável, a nossa mente mais equilibrada. Quem é uma pessoa positiva, que agradece tudo que acontece a ela, normalmente tem menos dores musculares, tem mais disposição, é menos propensa a estresse e a depressões. Puxa vida, né? Parece uma coisa mágica. Não, não é uma coisa mágica. É uma prática, como muitas outras que a gente tem na nossa vida.
a gente se pergunta, e como é que eu vou conseguir estabelecer essa conexão com Deus, com a espiritualidade, através da gratidão? Nós, quando paramos alguns instantes, alguns momentos na nossa vida para orar, para nos sintonizar com as divindades, nós também temos a possibilidade de nos sintonizar e para agradecer. Agradecer por todas as bênçãos que a gente tem recebido, né? Agradecer por estar vivo, por ter saúde, por respirar e trabalhar, pela força e disposição do dia a dia, pelos talentos e qualidades que recebemos de Deus e que construímos e melhoramos com as nossas reencarnações gradativamente. A cada aprendizado que nós temos, a cada período de encarnação que nós temos para viver e aprender, nós melhoramos os nossos relacionamentos, né? Nós temos novas conquistas e devemos agradecer a essas conquistas, devemos agradecer pelas pessoas extraordinárias que Deus coloca em nossas vidas durante a nossa jornada e que, de alguma forma, contribuem para o nosso crescimento. Devemos agradecer pelos nossos erros e pelos acertos, pelas dificuldades e alegrias que nós temos durante a nossa jornada. Afinal, de alguma forma, tudo isso é importante para a gente estar aqui hoje, para a gente ter se tornado o que a gente é hoje. Tudo o que nós temos de vivências e aprendizado é o que nos possibilita sermos o que nós somos hoje, né? E aí, muitas vezes, a gente se pergunta, né, por quê que é tão difícil de exercitar a gratidão, né? É que nós achamos mais fácil reclamar das coisas, na grande maioria das vezes, né? Se chove, porque a gente tem alguma coisa para fazer, e está chovendo justamente na hora que a gente ia sair, que a gente ia trabalhar, e a gente quer que chove na hora que a gente não tem nada para fazer. Se faz sol, está calor, a gente reclama, porque a gente tem alguma coisa para fazer e isso está atrapalhando a gente. Porque a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue dormir, né? E a gente esquece de agradecer, por exemplo, que a chuva é manancial divino, né? Através dela, que limpa o ar, que revigora a terra, que faz ressurgir, revigorar e nascer as plantas, que auxilia a natureza, independentemente daquilo que nos afeta. E nós, muitas vezes, acreditamos que nós somos o centro das coisas, né? A gente dá importância demasiada à nossa pessoa e àquilo que nos cerca. Como se nós fôssemos seres mais importantes da criação e que Deus deve fazer as nossas vontades na hora que a gente quer ou que necessita. E a gente sabe que não é assim, né? Mas na nossa insignificância, na nossa pequenez, nós acreditamos que a nossa importância é maior do que ela realmente é. Quando a gente estabelece essa conexão de agradecer pelas pequenas coisas, pelo dia a dia, por tudo aquilo que nos cerca, nós começamos não só a ter uma melhoria na nossa vida física, mental, espiritual, mas nós começamos também a perceber
que nós estamos vivendo melhor quando nós entendemos os mecanismos da doutrina espírita, por exemplo. Quando nós entendemos os mecanismos que a espiritualidade nos coloca à disposição para ter uma vida mais digna, uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. E muitas vezes a gente fica divagando, dispersando, pensando em outras coisas, se esquecendo e deixando de lado que o objetivo da nossa jornada aqui é se aprimorar, é se melhorar como ser humano, é aparar as arestas que a gente trouxe do passado, é restabelecer laços de inimizades que a gente teve anteriormente e transformá-los em laços afetivos e amorosos. É restabelecer laços familiares que muitas vezes nós deixamos de lado em outras jornadas. É reviver momentos e oportunidades que Deus reitera na nossa vida por nos amar demais. E nós, muitas vezes, relevamos essas oportunidades. Então, nós devemos pensar bem o porquê as coisas acontecem conosco durante a nossa jornada. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos aqui ainda, muitas vezes? O que é que a gente tem para aprender ainda? O que é que a gente tem para ensinar? O que a gente tem para dividir com as outras pessoas? E o que a gente tem para somar com as pessoas que nós amamos, que nós temos consideração, e com as pessoas que nós não conhecemos principalmente. Estão necessitadas de afeto, de amparo, de compreensão, necessitadas de carinho e, de alguma forma, necessitadas na nossa presença. Nós relevamos muitas vezes as oportunidades que Deus nos oferece. Nós ficamos restritos às nossas possibilidades, né? Aos nossos dilemas, às nossas dúvidas, às nossas angústias, e nós deixamos de lado as necessidades dos nossos irmãos. Problemas todos nós temos. O que é que nos diferencia um dos outros? A amplitude e a importância que nós damos a esses problemas. O quanto nós deixamos que isso interfira na nossa vida. Isso faz diferença. E quando a gente coloca a gratidão nos nossos gestos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, quando a gente coloca Deus no nosso caminho, as coisas ficam melhores, começam a ficar mais fáceis, e a gente vai se lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, quando ele diz que Deus não coloca sobre nossos ombros um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Então, se o que nos acontece hoje, de alguma forma nos afeta, nós devemos agradecer. Agradecer pelas oportunidades que Deus nos dá para aprender, que Deus nos dá para constituir e abrir novos horizontes, a oportunidade que Deus nos dá para enxergar de novas formas os velhos problemas, a oportunidade que Deus nos dá de encarar os desafios como fonte de crescimento e desenvolvimento para o ser humano. Então, ao invés da gente reclamar, ao invés da gente se perder em devaneios de dificuldades, de se achar coitadinho, e achar que tudo que nos acontece é individual, ou é para o nosso bem, ou não. De qualquer forma, Deus
coloca em nosso caminho oportunidades de crescimento. O mal que muitas vezes nós cremos existir não passa de oportunidade que Deus nos coloca à frente para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades e os dons que nós possuímos, né? Habilidades e dons que Ele nos coloca à disposição e nós vamos, ao longo da nossa jornada, desenvolvendo, né? Nós temos essa oportunidade. E através da gratidão, nós temos a oportunidade de colocar em prática o entendimento de que nós estamos conscientes, estamos com o conhecimento necessário para entender os mecanismos que a espiritualidade nos oferece. Colocar em prática o que nós temos adquirido de conhecimento ao longo da nossa jornada, e nós sabemos que já reencarnamos inúmeras vezes, e a oportunidade de estar aqui hoje é apenas um prêmio por tudo aquilo que nós realizamos, e também uma responsabilidade por aquilo que nós assumimos na espiritualidade, como forma de resgate e aprendizado em mais uma jornada. Os compromissos que nós assumimos do outro lado são de acordo com a nossa capacidade de suportar e de vencer esses obstáculos. Cabe a nós entender de forma adequada o que nos acontece. Cabe a nós entender que a espiritualidade não coloca em nossos caminhos nenhum obstáculo que não possa ser transposto. Coloca na nossa frente somente aquilo que nós podemos suportar, somente aquilo que nós podemos transpor. Então, se nós agradecemos por essas oportunidades, se nós agradecemos pelas dificuldades que nós temos, nós vamos trilhando um caminho cada vez mais saudável, nós vamos trilhando um caminho cada vez mais fácil, cada vez mais feliz. A nossa jornada vai ficando cada vez mais leve, o nosso fardo vai ficando cada vez mais leve. Então, nós temos que ter em mente que as oportunidades, muitas vezes, podem demorar para serem repetidas. Ah, mas se eu cometi um erro, se eu tinha um deslize, eu não vou ter oportunidade de reparar? Sim, você vai ter oportunidade de reparar. Deus sempre nos oferece essa oportunidade, mas pode ser que isso demore um pouco. Ah, mas por que pode demorar? Devido à nossa própria atitude. Não é Deus que determina aquilo que vai nos acontecer ou não. São as nossas atitudes que determinam os momentos e como aquilo acontece. É como eu encaro a minha vida e como eu conduzo a vida é que vai fazer com que esses acontecimentos que estejam previstos sejam melhores ou piores. Não adianta eu aguardar que Deus me dê as oportunidades se eu não trabalhar por elas. E também não adianta eu reclamar dessas oportunidades e quando elas aparecerem, eu acreditar que elas sejam tão difíceis e deixar de lutar, deixar de tentar, não acreditar nas minhas potencialidades, nas minhas possibilidades, nas minhas habilidades e capacidades para fazer com que as coisas possam acontecer da melhor forma. O ser humano traz latente dentro dele
tudo aquilo que Deus coloca. E a centelha divina está em cada um de nós, desde a nossa formação. Nós somos filhos e parte de Deus. Portanto, de uma forma ou de outra, nós vamos nos tornar espíritos melhores. O que vai nos diferenciar é o tempo em que isso vai demorar. Como eu vou me conduzir para que isso se torne mais fácil ou não, demore mais ou menos tempo. E aí, meus irmãos, infelizmente, cada um de nós deve trilhar o seu próprio caminho, né? Nós devemos auxiliar aqueles que nos cercam, sim. É uma forma de agradecer a Deus pela nossa existência, proporcionando aos nossos irmãos melhores momentos, melhores oportunidades, dias mais felizes, às vezes proporcionando aos nossos irmãos dias mais felizes do que os nossos próprios. Mas se nós tivermos essa capacidade de proporcionar ao nosso semelhante alguma coisa de bom, devemos fazer esse exercício. E devemos agradecer principalmente por termos a oportunidade de fazer isso. E não nos omitir quando essas oportunidades aparecem. Ah, cada um para si, Deus para todos. É muito fácil, não é? Mas e se o teu semelhante agir da mesma forma com você? Se ele tiver a oportunidade de te ajudar e não o fizer, você vai achar bom? Ah, poderia ter me ajudado, tinha condição para me auxiliar, estava ali naquele momento e não fez. Ah, mas quando o outro deixa de fazer para a gente, é ruim. Mas quando a gente deixa de fazer para o outro, está tudo bem? Não está, não é? São 2 pesos e 2 medidas. E Jesus já nos disse: fazei aos outros o que você gostaria que vos fosse feito. É a medida que nós devemos empregar. Se nós queremos, então, ser pessoas melhores, pessoas mais felizes, pessoas mais amadas, mais alegres, mais queridas, nós devemos praticar, não é? Nós devemos exercitar tudo isso também. Devemos ser pessoas mais gentis, mais amáveis, devemos querer bem as outras pessoas, devemos praticar o bem, mesmo que esse bem não se resulte em reconhecimento para a nossa pessoa, né? A gente deve desenvolver as nossas potencialidades sem esperar que a gente seja reconhecido por isso. Mas se a gente fizer o bem para alguma pessoa e essa pessoa fizer o bem para uma outra, já terá valido a pena. Não é necessário que ela retribua o bem que nós fizemos para nós. É importante que ela tenha entendido e recebido esse benefício e ela possa também transmitir para outras pessoas, que ela possa tornar a vida de outra pessoa melhor. Faz parte da nossa jornada de aprendizado, faz parte do nosso dia a dia de desenvolvimento, de crescimento, crescimento emocional, crescimento moral, crescimento espiritual. Nós aprendemos que nós somos seres espirituais e não seres materiais. Portanto, a nossa jornada aqui é curta. O que é viver 50, 60, 100 anos, se a gente é um espírito imortal? O que é uma vida de 100 anos perante a imortalidade? O que é a imortalidade? Senão a possibilidade de viver eternamente. Então, se nós temos essas oportunidades de encarnar para ver, devemos aproveitar, devemos fazer jus ao cuidado que Deus tem conosco, nos possibilitando essas jornadas de experiência reencarnatórias. Muitas vezes,
nossos irmãos lá na espiritualidade anseiam por reencarnarem aqui novamente e não têm essa oportunidade ainda. Muitas vezes por falta de merecimento, né? Muitas vezes por falta de oportunidade. E nós estamos aqui agora tendo essa oportunidade. Não devemos deixar de lado. Não devemos jamais deixar de contribuir nessa nossa existência para o nosso crescimento e nosso melhoramento. Nosso e dos nossos semelhantes. E nós possamos aproveitar essas palavras que a gente aprendeu hoje sobre gratidão, né? Que a gente possa aproveitar um pouquinho e colocar, de fato, em prática em nossas vidas, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso, né? Tem várias dicas, não é? A gente pode fazer, por exemplo, um cofrinho, né? Uma brincadeira de criança. Puxa vida, um cofrinho, mas o que eu vou colocar dentro desse cofrinho? Cada coisa boa que te aconteceu durante o dia, no seu trabalho, na sua vida, na sua casa, na sua família, e você quer agradecer por ela, escreva um bilhetinho. Olha, hoje eu agradeço pela oportunidade que eu tive de reatar com um amigo, com um irmão, uma pessoa da família que eu não conversava há muito tempo. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um amigo no trabalho e surgiu novas ideias da gente melhorar o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer por isso. Eu gostaria de agradecer pelas possibilidades que nós temos, pelo ganho, né, pelo meu salário, pelo meu trabalho, que Deus me possibilita sustentar a minha família. Eu gostaria de agradecer pela família que eu tenho, não é? Que Deus me deu a oportunidade de conviver nessa existência. Enfim, são várias coisas que você pode agradecer. Escreva seus bilhetinhos e coloque no seu cofrinho, né? E o dia que você quiser, você vai lá e relembra de tudo que você já agradeceu e verifica na sua vida como foi melhor. Não vou fazer o cofrinho, Carlos. Faça uma lista de tudo que você tem para agradecer, o que você gostaria de agradecer no dia a dia. Mas para quem que eu vou agradecer? Para quem você quiser. Você pode agradecer a Deus, Criador de todas as coisas, da vida, de tudo que existe. Você pode agradecer ao Mestre Jesus pelos ensinamentos que ele nos transmitiu e através dele a gente tem aprendido a nossa jornada na doutrina espírita. Eu posso agradecer aos amigos espirituais, ao meu anjo da guarda. Eu posso agradecer a alguma pessoa da minha família. Posso agradecer a natureza, ao universo, às estrelas, ao sol, à lua. Você pode agradecer a quem você quiser. Mas e se eu agradecer de forma errada ou a pessoa errada? A gratidão é como a prece. Não importa aquilo que você diz, mas aquilo que você sente. A gratidão é importante por aquilo que você está sentindo no momento. Assim como a prece, ela tem endereço. Ela vai chegar a Deus de alguma forma, através dos emissários espirituais, através dos nossos anjos de guarda, através dos nossos amigos, não importa. Ela sempre vai chegar a Deus. E é isso que a gente tem que fazer.
Cada um escolhe a sua maneira de agradecer, né? Agradecer pelo dom da vida, pelo dia de hoje, por tudo que nos aconteceu, né? Pelas dificuldades que nós tivemos, mas que nós estamos aqui novamente. Agradecer por tudo isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, mas nós estamos aqui com saúde. Agradecer que, de alguma forma, estamos passando ilesos por essas dificuldades. Que o mundo está turbulento à nossa volta, está um caos, mas nós continuamos com a nossa família, nós continuamos com os nossos amigos, nós continuamos com o nosso trabalho, nós continuamos ainda recebendo o pão de cada dia para auxiliar a nossa família e aqueles que necessitam um pouquinho mais do que a gente. Nós já paramos para pensar que tudo isso que está acontecendo no mundo de hoje é para a gente refletir de alguma forma e repensar aquilo que nós estamos fazendo? E repensar, de tudo, em Deus. Né? Quando Jesus diz para a gente que não cai uma folha sequer sem o conhecimento de Deus, ele quer dizer para a gente que ele nunca nos abandona. Ele sabe o que é necessário para cada um de nós, sabe as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas angústias. E muitas vezes, quando nós reclamamos da falta dele, ele já nos ensinou que quando há somente uma pegada, nós não estamos andando sozinhos, mas é ele que está nos carregando. Nós reclamamos dos momentos que nós estamos passando hoje, mas muito poucos de nós não estão recebendo o necessário para sobreviver. De uma forma ou de outra, nós estamos nos alimentando, nós estamos ao lado das nossas famílias, nós estamos ainda com saúde, nós temos recursos, de uma forma ou de outra, para nos manter saudáveis, nos manter ativos, nos manter com a mente sã e com o corpo são. Então, não é momento de reclamação, momento de revolta, é momento de agradecimento. É momento de perceber que Deus jamais nos desampara, né? É momento de agradecer por isso e de entender que tudo o que acontece sempre tem um motivo para o nosso bem. Deus jamais quer o nosso mal. E se algum mal nos acontece, é porque nós, seres humanos, os provocamos. Jamais pela vontade de Deus. Sendo assim, caros amigos, eu gostaria, eu diria a vocês que pudessem, né, refletir um pouco sobre o tema de hoje, verificar se nós estamos praticando essa gratidão, verificar se nós estamos agradecendo e se essa gratidão está impactando na nossa vida, se ela está nos tornando pessoas melhores ou não, ou se nós estamos apenas reclamando e nos tornando pessoas amargas, pessoas tristes, né? Pessoas que não fazem bem a si mesmo e nem aos outros que a cercam. Pessoas que reclamam de tudo, que não dão valor a nada. Qual será que nós estamos adotando? Qual postura nós estamos adotando?
Então, de posse dessa reflexão, de posse desses comentários, dessas informações, que a gente possa, então, nos melhorar, né? Dar uma guinada na nossa jornada, fazer com que ela mude radicalmente, né? Fazer com que a gente possa se sentir bem e aqueles que nos rodeiam também. Que a nossa vida possa se tornar melhor e aqueles que nos rodeiam também possam se beneficiar dessa melhora. Não esperemos que o nosso irmão melhore para que a gente se beneficie. Sejamos nós os promotores da mudança. Sejamos nós os promotores da melhora para que aqueles que estão à nossa volta possam também sentir essa melhora. É isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Passar para vocês. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês, né? Felizmente, nós temos ainda as redes sociais para a gente se comunicar. Esperemos que em breve nós possamos retornar às nossas atividades presenciais na Casa Espírita, nós possamos transmitir todo o nosso amor, transmitir toda a nossa gratidão pessoalmente, né? E nós possamos novamente poder confraternizar com os nossos irmãos e receber as boas energias da nossa casa, receber as boas vibrações, ainda que de certa forma nós estejamos vibrando por todos aqueles que estão longe de nós, nossos amigos, nossos irmãos, por todos aqueles que estejam necessitados, estejamos cientes do amor e da misericórdia divina, do cuidado de Deus para com todos nós, que nós possamos vibrar pelos nossos irmãos enfermos, sem saúde, e os nossos irmãos cuja falta de conhecimento e ignorância, muitas vezes, ainda dificulta o seu aprendizado e a sua melhoria na reforma íntima. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que estão tentando aprender e melhorar-se, ainda que com dificuldade, galgando um degrau a cada vez, a cada dia tentando aparar as arestas dos seus defeitos e lapidar as suas virtudes para que se tornem pessoas melhores amanhã. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos necessitados, de alguma forma, necessitados de amparo, de proteção, de conhecimento, de saúde, estejam encarnados ou desencarnados. Peçamos ao Mestre Jesus que, através do seu amor por nós, enquanto humanidade, possa interceder ao Pai Celestial para que nos proporcione tudo aquilo que nós necessitamos, ainda que muitas vezes não sejamos merecedores, mas que o amor de Deus paire sobre todos nós, nos conduzindo a dias melhores, permitindo que todo aquele conhecimento que nós temos adquirido se transforme em bênçãos, se transforme em atos e ações que movimente o progresso e beneficie a todos aqueles que mais necessitam nessa nossa jornada. Obrigado, meus irmãos. Que Deus esteja convosco, hoje e sempre. Obrigado, Carlos. Que satisfação poder te ouvir, como eu disse desde o início, né? É sempre bom quando você está conosco aí. O pessoal sempre mandando as mensagens para a gente aqui, que gosta muito, né, da sua palestra, que você fala de uma maneira simples, né? Isso é legal. Então, eu sempre ratifico aqui esse dom que você tem mesmo de falar com todos. É muito bom poder te
escutar e aprender. Tema esse muito pertinente, né, que muitas pessoas, às vezes, como você disse bem lá atrás, né, que a gente muitas vezes reclama por coisas banais de Deus, né, às vezes uma chuva que acontece, que nos tira, né, algum compromisso ou atraso, etc., enfim, um monte de coisa. E eu estava lembrando que todos os sentimentos, acho que eles servem para a gente nos reconhecer de alguma forma, né? E todo mundo fala, o maior sentimento que tem é o amor. Sim, o amor é muito importante, mas o tema gratidão, Carlos, ele, como você disse perfeitamente, você puxou um parênteses ali que eu tenho comigo isso, que a gratidão é uma maneira que Deus nos dá da gente se auto-reconhecer. Como a doutrina mesmo nos ensina, né, sobre a evolução, eu falo que a gratidão é justamente isso. Ela é o passaporte que nos dá dentro, né, intimamente, para a gente nos testar se a gente está de bem com Deus, se a gente está de bem conosco. Porque quando a gente reclama de algo tão maravilhoso, um exemplo que é a chuva, né? Lógico, num exemplo que você citou, claro, né? De um exemplo simples de se falar. Então a gente tem que lembrar que a chuva é muito necessária, etc, etc. Quando a gente para ver isso nos torna seres maiores. Então, parabéns aí, adorei muito sua colocação, né? As formas que você trouxe para a gente. E não sei se você quer falar mais alguma coisa aí, o pessoal ainda está conosco aí, te mandando um agradecimento aqui, todo mundo agradecendo. Não, Daniel, eu que agradeço pela oportunidade sempre, né? Você sabe que a gente está sempre à disposição, sempre que necessário, tiver oportunidade, de trazer um pouquinho mais da doutrina espírita. E eu costumo dizer, e eu gosto muito disso, que a doutrina espírita não é uma coisa para ser estudada, é uma coisa para ser praticada, né? Perfeito. Sabe, né? Que aquele tema que eu digo sempre nas minhas falas, muitas vezes, né? Conhecimento sem prática é igual a biblioteca. Tá tudo lá, mas se não tomar providência, não acontece nada. Com Então, a certeza. doutrina espírita é isso, sabe? Não adianta eu ir na casa espírita, não adianta eu ser um expert na doutrina espírita, não colocar em prática, não entender os mecanismos que me possibilitam ser uma pessoa melhor. Não adianta eu aprender na casa espírita, nos livros, e eu não ser melhor na minha casa. Não adianta eu aprender isso e não ser melhor no meu trabalho. Não adianta eu aprender que eu tenho que agradecer e não fazer uso desse agradecimento. Não adianta eu aprender que o amor é o maior dos mandamentos e não coloco em prática. Porque eu amar somente aqueles que me amam é fácil. Eu agradecer somente aquilo que me traz bem é fácil. Né? Então, Deus coloca as oportunidades para a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não apenas o fácil, porque o difícil também faz parte da vida. E muitas vezes, o maior benefício é exatamente transpor o difícil, né? O nosso crescimento maior se dá através das dificuldades. E se a gente reclama a todo momento dessas dificuldades, a gente não vai a lugar nenhum. Então, quando a gente coloca alguns ensinamentos, e como você fala assim, você coloca de forma simples. Eu vejo de forma simples, né? Eu acho que tudo é muito fácil. Você pratica? Tento praticar. Tento praticar. É difícil? É o Pra que todos nós caramba. tentamos, né, Carlos? Todos A nós, eu gente falo. sabe que não é fácil, né? Mas a gente sabe que se melhorar uma coisinha de cada vez já faz diferença. Né? E é isso que a gente Perfeito. tenta passar para os nossos irmãos, sabe? Não é uma coisa impossível, gente. É prática, é rotina, é um hábito.
É uma coisa pequenininha de cada vez. Não adianta a gente se tornar santo de uma hora para outra, que não vai ser possível. A jornada é longa, né? Mas é isso, né? Eu acho que fica aí a dica, né? Para que todos nós possamos aí devagarinho melhorando. Sempre lembrando, como diz Tiago, né? A gente sempre busca falar a fé sem obra ela é morta, né, Carlos? Você falou da biblioteca, dos livros. Se não praticar, não adianta nada. Muito bem colocado, né? Então é isso mesmo. Exato. Eu quero te agradecer em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, né? Trabalhador que você é da casa, a todos os amigos do centro que estão conosco ainda até agora. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. E hoje eu queria pedir uma desculpa. Eu estou vendo aqui, Carlos, só para te falar, a gente editou o vídeo hoje direto na página do centro do Facebook, e na página do centro deve ter alguma restrição de vídeo público, né? Então, somente as pessoas que são amigas do centro lá do Facebook conseguiram adentrar, pelo que eu vi, todo mundo mandou mensagem. Porque antes a gente transmite da minha página, e lá eu consigo deixar público e compartilho na do centro. Então, isso depois a gente vai tentar ver o que acontece e tal. Então, peço desculpa a todos que, porventura, não conseguiram entrar, tá bom? Mas deu tudo certo. A gente tem bastante amigos assim mesmo, né? A casa tem bastante amigos. Mas aqueles que não conseguiram, a gente pede desculpa, tá? Então é isso. Uma boa semana aí para todos. Agradecer você mais uma vez. Que Jesus continue te abençoando. E que nosso trabalho continue unidos aí, né? Por muito tempo aí, como Jesus nos permitir. Boa noite a todos aí. Obrigado. Assim seja. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, amigos.